Olá, turma, bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo e aqui, como sempre, professor Eduardo. Já vai deixando seu like, seu comentário. Precisamos de comentários, gente, no nosso canal. Para a gente interagir um pouco, questionamentos, dúvidas. Bota lá que eu respondo tudo. Aproveitar enquanto o canal ainda é pequeno, né? E se você não é inscrito, torne-se inscrito. Compartilhe o conteúdo desse canal com seu colega estudante. E vamos assim expandir esse conteúdo, expandir conhecimento, divulgar conhecimento, né, já que conhecimento é poder. E hoje, ainda sobre o nosso modo de antiguidade, história antiga, vamos complementar o assunto sobre o povo hebreu. No vídeo anterior, nós falamos sobre a origem do povo hebreu, a sua dinâmica religiosa e como ele se formou ao longo da história até a atualidade. E hoje nós vamos falar sobre o modo de vida do povo hebreu, o modo de vida do povo judeu, o modo de vida de um israelita, né? Principalmente um israelita ortodoxo, tá? E pegando o gancho de como era o estilo de vida deles na antiguidade. O hebreu que habitava as terras mais férteis, eles eram sedentários, tá? O sedentarismo fez parte da história, de boa parte da história do povo judeu, já que ele começa como nômade e depois que ele se estabelece em Jerusalém, ele adota o sedentarismo. Só que vem o período da diáspora, né, quando eles são expulsos da Judéia pelo povo romano, e aí ele vai se espalhar pelos continentes África, Europa e Ásia até o seu retorno. Mas durante a antiguidade, nas áreas férteis, principalmente quando ele passa a habitar a região de Canaã, o sedentarismo ele vai imperar. E tomando como base a agricultura, eles cultivavam cereais, frutas e verduras. Também era comum a criação de abelhas para extração de mel e principalmente azeitonas. Vai ser um forte da economia hebreia a produção de azeite. Eles vão produzir um azeite de alta qualidade que ao longo do tempo vai se transformar até em moeda de troca. Há até algumas passagens bíblicas que mostram a importância do azeite para aquela comunidade, para aquela civilização. Nas terras mais pobres, aí já um contraste daquela população, em contraste ao sedentarismo da região fértil, nas áreas mais pobres eles eram nômades e praticavam o pastoreio de ovelhas e cabras. Era comum serem vistos grupos de homens vagando com os seus rebanhos em busca de pastagem, vagando de uma região para outra em busca de pastagem para o seu rebanho, né? A cidade era o centro da civilização, fundada pelos hebreus, e na época do reinado de Davi e Salomão, as principais cidades eram Jericó, Jerusalém e Samaria. Nelas haviam muitos artesãos que desempenhavam diferentes tipos de trabalho, como o de ourives, carpinteiro e ceramista. O artesanato judaico ele vai ser de suma importância. As cidades abrigavam também mercadores que comercializavam com o Egito, com a Síria e as ilhas gregas, que eram cidades e civilizações circunvizinhas. Isso já o povo hebreu estabelecido em Jerusalém, tá? E de fora vinha o estanho, chumbo, ouro, cobre, linho, madeira e cavalos. Havia essa troca comercial. Por um lado, eles desenvolveram bem a sua agricultura no deserto, mas por outro lado, eles não tinham tantos recursos naturais e minerais. Então, eles faziam essa troca comercial entre as outras nações. Os hebreus, por sua vez, forneciam lã, frutas, nozes, azeite, mirra e entre outras resinas aromáticas. Eles vão ser especialistas nessas resinas, nessa área de perfumaria, né? E para quem nunca viu um pezinho de mirra, aqui ao lado tem a imagem do que é uma planta de mirra.
de onde eles extraem essa essência. Já no meio familiar, no âmbito familiar, o povo hebreu ele tem uma estrutura patriarcal. Isso quer dizer que o homem tinha autoridade sobre a esposa e os filhos. Apenas nos primeiros tempos se admitia a poligamia. Tá? Esses primeiros tempos seriam até antes da saída do povo hebreu do Egito, quando vai se instituir as leis de Deus, as leis divinas, aquelas leis que estão distribuídas nos 5 primeiros livros, que entre os cristãos é conhecido como Pentateuco, e entre os judeus é conhecido como a Torá. Tá? Então, até aquele momento, a poligamia era permitida, depois não, depois ela foi abolida. Naquela sociedade, ter descendentes era o maior desejo dos homens, pois os filhos eram considerados sinal de bênção. Assim, caso a esposa não tivesse filhos, o marido poderia se separar dela. É aí de onde eu tiro a ideia de que a Bíblia é um livro intencional. Ali a Bíblia ela tem esse caráter de ter sido escrito por um homem para o controle da sociedade, né? Porque se você olhar os textos bíblicos, eles têm esse tom de machismo, eles têm esse tom de soberania masculina sobre a feminina, a ponto de dizer que se um casal não tem filhos, a culpa é da mulher. E isso daria direito ao homem se separar dela. Isso só para dar um exemplo, tá? E quando um homem casado morria sem deixar filhos, um de seus irmãos era obrigado a casar-se com a viúva para gerar filhos descendentes do irmão morto. Isso seria um segundo exemplo. O cara morre e não deixa descendente, então o irmão casaria com a viúva e o primeiro filho daquele casal não seria do segundo casamento daquela mulher, mas seria do descendente do falecido. Para você ver o nível de autoritarismo masculino entre o povo judeu, que impera até os dias de hoje, tá? Agora falando sobre a religião, o monoteísmo, né, adotado pelo povo hebreu, que é diferente dos demais povos de origem da antiguidade. Nós vimos que a maioria deles, de egípcios a babilônios, eles são politeístas, eles têm vários deuses e tal, mas com o povo hebreu não. Com o povo hebreu eles vão adotar um único Deus como referência de culto. E esse Deus é o Yahvé, que significa Javé ou Jeová, tá? E a base de sua crença está na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E esses 5 primeiros livros, eles contêm 613 mandamentos para a vida em comunidade. E entre esses 613 estão os 10 mandamentos, que é considerado uma síntese das leis de Deus. Segundo a tradição hebraica, essas normas foram confiadas por Deus a Moisés no Monte Sinai durante o retorno a Canaã após o fim da escravidão do Egito. Então, os 5 primeiros livros, eles têm principalmente o livro de Deuteronômio, que é onde está ali discriminado essas 613 leis, mas ela tem um resumo aplicado nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos seriam um resumo dessas 613 leis. Os mandamentos da Torá abrangiam praticamente todos os aspectos da vida do povo hebreu, como a família, o trabalho, a alimentação, as obrigações religiosas, até a forma de se vestir. Tá? Hoje, passado mais de 2000 anos da diáspora do povo judeu e da sua dispersão por territórios da África, da Europa e da Ásia, as leis da Torá continuam sendo a base do monoteísmo judaico. Tá? E a explicação para isso é que, segundo os estudos linguísticos e historiadores, os judeus dispersos por vários territórios encontraram na religião e em rituais de preservação da memória meios para não perder a sua identidade e manter o sentimento de compartilhar um passado em comum. Tá? Para isso, a língua foi essencial. O hebraico foi preservado como a língua dos textos sagrados e dos estudos, enquanto o yiddish é o ladino, tá? Que se transformou em língua do cotidiano,
servindo para preservar a identidade e a unidade cultural do povo judeu. Então, essa base religiosa e as datas comemorativas do povo judeu é o que ajudou eles a preservarem essa identidade. Na cultura judaica, todas as datas comemorativas deles estão referentes a um momento de sua história. Por exemplo, a Páscoa judaica, ela é completamente diferente da Páscoa cristã. Tá? Enquanto a Páscoa cristã ela representa o nascimento de Cristo, a Páscoa judaica não, ela representa a saída do povo judeu, o povo hebreu do cativeiro do Egito. Tá? E entre outras e outras festas, como a festa dos tabernáculos, que é quando se institui as 12 tribos, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? E tantos outros datas comemorativas deles. Agora falando sobre o cotidiano do povo judeu, principalmente esse povo devoto e ortodoxo, e aí a questão da singularidade religiosa deles, né? Porque desde o instante que ele acorda, ele mergulha no mundo dos mandamentos. É difícil você pegar um judeu e separar ele da Torá. É muito difícil, porque ele dorme e acorda com os mandamentos na mente. Ele faz suas orações pela manhã, e essas orações são introduzidas pela leitura e pelo estudo de alguns textos, tá, extraídos do livro sagrado. Já que o estudo é um dever diário, na discussão sobre o que teria mais importância para ele, o estudo ou a aplicação da lei, os mestres, entre eles, concluem que o estudo é o mais importante, porque o estudo conduz à ação. Esse é um dos motivos pelos quais o analfabetismo sempre foi um fenômeno praticamente inexistente entre o povo judeu, porque desde pequeno, desde sua mocidade, ele é induzido a aprender a ler para ele sozinho meditar a Torá. Tá? Depois da grande diáspora no século I depois de Cristo, quando os judeus foram expulsos da Judéia e se dispersaram pelos continentes, muitos dos ensinamentos, costumes e práticas da comunidade corriam o risco de desaparecer, mas a religião manteve eles unidos, né, mesmo longe do seu centro. E foi a partir daí que os mestres rabínicos passaram a registrar, por meio da escrita, seus discursos e explicações. E assim surgiu o Talmud, que é uma compilação das leis orais, tá, transmitida através dos séculos pelos sábios que viviam na Palestina e na Babilônia. Porque esses mestres, esses intérpretes da lei, eles faziam estudos detalhados, né, sobre aqueles textos sagrados, e esses estudos se transformaram nesse livro que é um anexo à Torá. E segundo os judeus, enquanto a Torá contém os mandamentos de Deus, o Talmud os explica, discute e esclarece. É essa obra que possibilita compreender e colocar em prática as leis da Torá. Tá? Você vê o quão complexa e quão dedicada é a religião entre o povo judeu. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido produtivo para vocês, tá? E forte abraço a todos e até a próxima.